bom. Bom Dia é Hoje, com Cláudia Fleury. Terapeuta consteladora, minha xará, Cláudia Fortuna. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Que nome, hein? Cláudia já é bonito. Com Fortuna no meio, então, uma beleza. Mas enfim, brincadeiras à parte, um prazer te receber aqui no programa. E a nossa primeira pauta dessa segunda-feira é a constelação familiar. Bom, a constelação, quando ela fala sobre repetições, isso pode se encaixar na música, pode se encaixar na lei, pode se encaixar na mídia. Quando ela fala sobre as repetições, ela tem algo muito interessante, que quando foi feito um estudo com 2 poesias, se pegou uma original e se deu para alguns alunos decorarem. E se trocou algumas palavras e se deu para outro grupo de alunos decorarem. O que era a cópia não conseguiu ser decorado. Existe algo de único no que é original. Então, quando a gente repete, seja copiando frases de outros músicos, não tem o efeito de quem cria. Quem cria tem algo seu, tem algo além. E a constelação, ela faz isso muito bem. Ela olha além. O que é a constelação familiar? Eu tô super curiosa para saber. Ok. Constelação familiar, ela é uma forma de tratar coisas ocultas e reorganizar essas coisas nos sistemas. E quando as coisas ficam organizadas, todo o resto flui. Por que constelação familiar, né? Nós estávamos conversando que a constelação poderia ser de estrelas, mas no caso a constelação familiar é da enormidade de pessoas que nós temos. Tu é uma pessoa, é isso? Tu é uma pessoa, tem um pai e mãe. Teu pai e mãe tem pai e mãe, que teve pai e mãe, que tiveram pai e mãe, que tiveram pai e mãe. 8 gerações hoje, sabidamente, atuam em cada decisão que as pessoas estão tomando. São 256 pessoas atuando numa decisão quando a gente toma. Se está tudo pacificado, ótimo. E se tem problemas? Se tiveram assassinatos? Será que tem como estar tudo pacificado também? Não, é complicado, né? Mas senão a vida seria se foi visto, se foi olhado, se foi dado um espaço no coração, essas coisas ficam pacificadas. Quando a gente deixa o direito de tudo existir, entra a questão do direito, né? Por que as leis ainda precisam existir? Porque os costumes não bastam. E os costumes não asseguram, e os costumes evoluem, e as leis evoluem. E da mesma forma que nós evoluímos. Só que às vezes as pessoas estão presas em repetições de família e não sabem por quê. Seria como que se fosse crenças, digamos, familiares, algo que foi passado pelos teus pais, que aí foi passado pelos teus avós para os teus pais, e a gente acaba adquirindo aquela crença, poderia ser um hábito, uma forma de pensar, sem se questionar muitas vezes. Por que eu faço isso? Né? Foi me passado aquilo, e a gente tem muitas crenças familiares, que depois de um certo tempo a gente para, não, mas espera aí, né? Quem foi que disse que isso é assim, né? E quando tu fala na crença, eu fico pensando na questão da repetição. Às vezes a gente repete padrões que a gente não sabe a origem deles. Tem uma história bem emblemática sobre isso, que a pessoa cortava os pés do frango para fazer. Então, punha o frango, ajeitava, recheava e cortava os pés. A filha, quando aprendeu, foi para sua casa e cortava os pés do frango. A mãe chegou na primeira janta e disse, mas minha filha, por que tu cortou? Ora, mãe, a senhora sempre cortou, eu também. Mas eu cortava porque minha forma era pequena. Não é porque precisa. Eu achei que era o certo. E às vezes nós estamos enredadas em padrões que não são nossos, que nós carregamos. Tem uma crença famosa que é da melancia com leite. Né? Isso é verdade. Não dá pra tomar. Ou aquela outra crença que é a minha avó, meu filho, quando soluçava, quando era pequenininha, peraí, ela colocava um algodãozinho, um negocinho aqui. E a gente não se questiona, vai morrer se tomar melancia com leite. Será que vai? Eu já tomei e tô aqui. Será que tô aqui também? Testei. Não sei, sou tão branca que já não sei mais, sou eu. Mas enfim,
A gente não se questiona, não para pra pensar, tá, mas quem é que disse que melancia com leite... Né? É verdade. Então, essas questões que ficam repetindo, seja dentro da mídia, seja dentro da música, seja no direito, quantas coisas aparecem repetidas até ser pacificado, até ter o entendimento da lei, a jurisprudência, até né? E a mesma coisa acontece com a vida da gente. Existem leis que são invisíveis e que elas conduzem a vida da gente. Qual é uma das leis que fazem isso? Pertencimento. Todos têm igual direito de pertencer. Mas era uma tia louca que andava pelada. Tem direito de pertencer. Pertencer ao quê? Ao sistema. Pertencer à família. Pertencer ao clã. Nós ainda temos comportamento de clã. Nós trazemos isso e protegemos o que é nosso. Quando a gente vai para o exterior, a gente sente isso muito forte, porque a gente reconhece a distância brasileiros. E a gente tem um senso protetor. Às vezes até vergonha, né? Eventualmente, mas de modo geral a gente tem um senso protetor. Esse é o meu clã. Se der problema, eu corro para os brasileiros. E essa saída de emergência mostra que nós funcionamos como organismos mais complexos. E não é só a Cláudia. A Cláudia representa o clã da Cláudia. E como é que funciona, digamos assim, esse tratamento, eu não sei se eu posso chamar assim de tratamento, dentro da constelação familiar, por exemplo? Eu te procuro e quero que isso seja aplicado na minha vida. Como funciona? Bom, a gente vai marcar um horário. Nós temos duas modalidades, a individual e a em grupo. A individual a gente utiliza bonequinhos. É muito interessante, muito bonito. Quando a gente vê que esses bonequinhos quase que falam e caminham, eles ganham vida. E quando a gente utiliza o grupo, a gente utiliza as pessoas da plateia como representantes, como se fossem peças de xadrez. E a gente vai montando as situações que estão ocultas naquele sistema. Então, para exemplificar... Esse sistema seria a mente ou não? Não. Tu vem com uma queixa, a pessoa vem com uma questão. Olha, eu estou com a seguinte situação, não consigo arrumar namorado, que é uma queixa muito constante hoje em dia. E a gente vai colocar para ver o que acontece. Ah, tu tá apaixonado por alguém, então a gente vai colocar alguém para representar essa pessoa e alguém para representar a menina que quer... namorado. Exatamente. O que vai acontecer? Não sei. Depende do campo dela. Depende do que está oculto. E as outras peças que nós vamos ter que colocar dependem do que está oculto. Às vezes o problema é com o pai, às vezes o problema é com uma tia que nunca casou e que ficou encalhada. O que está oculto está no subconsciente que a gente... Está na informação. Este campo que o Rupert Sheldrake fala, que é o campo morfogenético... Não seria um campo energético? Não, ele não é de origem energética, porque, por exemplo, o campo gravitacional, nós todos conhecemos as ações dele. Se nós soltarmos algo, esse algo cai para baixo. Mas eu não acredito na gravidade. Eu não estava no dia da votação. Disseram que é lei, mas eu não votei nessa lei. Independente da crença, as coisas caem para baixo no nosso planeta. E as leis da constelação também não dependem da crença. Então, alguma pessoa pode constelar mesmo sem acreditar? Pode. Porque o efeito, ele é um efeito fisiológico. Tão real, tão concreto quanto é o magnetismo, quanto é o campo gravitacional. Só que o mistério dele, de que forma que ele passa as informações, é que reina um grande mistério. Mas como a pessoa sabe que ela está constelando, por exemplo? Isso, exatamente. Como que eu sei que eu estou constelando? Funcionou para mim, constelei. Bom, mesmo que tu não tenha nenhuma evidência concreta, a gente sente que algo se acomodou. É a mesma coisa quando tu tá com o ombro fora do lugar e o médico vai lá só um pouquinho e põe o teu ombro no lugar, o que vai acontecer? Ai, que alívio! Eu sei que agora alguma coisa está certa. A gente nota por evidências que algo foi para o lugar. Algo grande, algo sagrado, não é religiosa. Esse é um dos mitos, né? As pessoas perguntam, então constelação tem a ver com religião? Não, não tem a ver com religião. Ela não é de fundamentação religiosa. Ela não depende de crença para acontecer, porque ela tem leis
E leis não julga. Ah, mas eu não sabia da lei, eu não fui informada dessa lei. Vai preso igual. Informado ou não da lei, a gente nunca pode alegar que não conhece a lei. A lei atua para todos e de mesma forma. É mais de uma sessão, tanto a individual quanto esta em grupo? Bom, o que costuma acontecer? A pessoa entra com uma queixa e isso vai para o lado que tiver que ir. Depois de aberto o campo, como a gente chama, nem eu e nem o constelado dirige mais esse campo. É perigoso abrir esse campo? Para quem não quer ver, a pessoa pode ter um choque de realidade. Dizer, meu Deus, tinha isso no meu campo. Essa semana nós tivemos uma constelação em que foi descoberto que uma tia não fazia parte da família. No campo mostrava que ela não fazia. Aí eu fiz perguntas fisiológicas. Como é que era a cor do cabelo dela? Como é que eram os pais? Como é que era a tia? Ela não podia ser filha daquela família. Eu disse, mas realmente meu avô dizia que ela era mexicana, eles são tudo alemães. Eu queria ter tido uma filha no México. E aí ela foi questionar e não fazia mesmo. Então tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto. Na verdade, vai abrir toda a caixinha. É uma caixa ali de Pandora. Cláudia, os teus contatos para quem quiser conhecer mais a constelação, conhecer mais... O site sempre mais indicado, constelador.com. Então, bem simples, constelador.com. E o WhatsApp também é muito útil, né? Hoje em dia, mais do que nunca. 984 24 14 47. A minha frase final é: constelar é enviar presentes para o futuro. Constele. Bacana. Amém. Obrigada pela participação.